Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do terceiro trimestre do ano de 2019 da SLC Agrícola. Agora eu gostaria de passar a palavra ao diretor-presidente, Sr. Aurélio Pavinato. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, agradecemos a participação de todos na teleconferência de divulgação do resultado do terceiro trimestre de 2019 da SLC Agrícola. Podemos avançar para o slide 3. Em linha com a nossa estratégia atual de realização de ganhos imobiliários, concluímos neste mês a venda de 5.205 hectares, sendo 4.162 hectares úteis, por um valor base à vista de R$ 83.200.000, ou R$ 20.000 por hectare útil. A área pertence à Fazenda Parnaíba, no Maranhão. Apuramos que essa transação gerou uma taxa interna de retorno de 14,1% em dólares. A área vendida continuará sendo operada pela companhia, com pagamento de arrendamento a valores de mercado. No slide 4, demonstramos o valor atualizado do nosso portfólio de terras, já refletindo o resultado da avaliação anual de terras de 2019, conduzida pela Deloitte. Foi apurado um valor total de 3.086.000.000, apreciação de 3,4% sobre 2018, oferecendo um ganho líquido de 183,5 milhões. Agora podemos passar para o slide 6, onde farei comentários sobre o cenário de preços de nossos principais produtos. Os preços do algodão tiveram melhora nas últimas semanas. Atribuímos essa melhora aos desdobramentos recentes da guerra comercial entre Estados Unidos e China, o que aqueceu a demanda pela fibra, e também a revisões recentes do volume a ser produzido na safra norte-americana, que está em fase de colheita. Podemos passar para o slide 7. Nos grãos, ao longo dos últimos meses, tivemos também um aumento nos preços internacionais, ocasionado basicamente pela consolidação das perdas nas lavouras norte-americanas. O cenário de oferta e demanda para a soja e para o milho aponta para um déficit na safra 19-20. Avançando agora para o slide 9, farei menção ao nosso desempenho operacional na safra 18-19. Com a colheita de todas as culturas já finalizada, apuramos na soja produtividade final de 3.725 quilos por hectare, um novo recorde, valor 5,7% superior ao projeto inicial e 0,8% superior à safra passada. Esse resultado é também 16% superior à média brasileira para a safra 18-19, tomando como base dados da Conab. No algodão, em função das chuvas ocorridas em abril e maio, conforme comentado no release anterior, após a finalização da colheita, efetuamos um ajuste na produtividade estimada, sendo a projeção atual com 75% do beneficiamento já concluído de 1.656 quilos por hectare de algodão em pluma, média primeira e segunda safra, valor 2,4% inferior ao projeto. No milho, a produtividade obtida de 7.021 quilos por hectare, 22,8% superior ao ano anterior, 3% superior ao projeto e 27,4% acima da média nacional, de acordo com os números da Conab para o milho de segunda safra. Agora, passo a palavra para o colega Ivo Brum, diretor financeiro e de relações com investidores, para comentários sobre os resultados financeiros do período. Bom dia a todos. Podemos, por favor, avançar ao slide 11, onde trazemos alguns destaques do nosso demonstrativo de resultados do período. Dadas as características do nosso negócio e a forma de contabilização, a análise de resultados de apenas um trimestre, muitas vezes, não reflete a real situação da safra como um todo,
Por isso, temos frisado que as análises anuais e de períodos acumulados de 6 ou 9 meses tendem a ser mais assertivas. A receita líquida apresenta um acréscimo de 32% devido ao maior volume e preços superiores faturados para as nossas principais culturas, com destaque para soja e milho. O EBITDA ajustado já atinge 490 milhões nos 9 primeiros meses do ano, com mais de 28,6%, o que representa um aumento de 23,3% em relação ao mesmo intervalo de 2018, refletindo o aumento de volumes e a expansão de margem em todas as culturas. O lucro líquido acumulado até setembro de 2019 é de 226,4 milhões, com margem líquida de 13,2%. O lucro líquido é impactado pela apuração do valor justo dos ativos biológicos. Neste caso, cabe destacar que, ao longo do terceiro trimestre, houve redução no preço de algodão, o que ocasionou uma revisão do cálculo da variação do valor justo. No entanto, frisamos que, ao longo das últimas semanas, houve uma recuperação do preço de algodão, o que possibilitou forte avanço na posição de vendas da safra 19/20, conforme refletido em nossa posição de hedge. Com isso, as margens que efetivamente serão realizadas pela companhia, quando do faturamento do algodão, serão superiores às que estão implícitas no cálculo do ativo biológico. No slide 12, demonstramos um resumo do demonstrativo de fluxo de caixa, considerando a geração de caixa da operação e a redução da necessidade de capital de giro, conforme antecipamos nos comentários do release anterior. O terceiro trimestre de 2019 já foi geração de caixa líquida positiva, de 217 milhões de reais, considerando que o maior volume de faturamento do algodão ocorre no quarto trimestre. Estimamos novamente geração de caixa livre positiva para o restante do ano. Podemos, por favor, avançar ao slide 13. Refletindo a geração de caixa livre positiva, o endividamento líquido apresentou queda em relação ao segundo trimestre. Considerando o EBITDA dos últimos 12 meses, a relação dívida-EBITDA agora é de 1,8 vezes. Devolvo a palavra para o Inácio para que possa comentar sobre as perspectivas da próxima safra. Obrigado, Ivo. Apenas uma correção. O valor do portfólio de terras é 3,86 bilhões de reais. Podemos passar, por favor, ao slide 15. Nesse release, estamos apresentando a primeira intenção de plantio, produtividades e custo de produção para a nova safra, cujo plantio se encontra em andamento. A nossa estimativa é de atingir uma área total plantada de 450 mil hectares. Temos um potencial para 458, mas em função do atraso das chuvas no Maranhão, reduzimos a área plantada de milho segunda safra em 8 mil hectares. Em relação às produtividades que apresentamos no slide 16, quando comparadas às produtividades orçadas para a safra anterior, estimamos crescimento de 6,4% para o algodão, média primeira e segunda safra, 2,3% na soja e 6% no milho segunda safra. O cenário de clima para a próxima safra é de normalidade, conforme o relatório de 4 de novembro do NOAA. O cenário mais provável é de um El Niño de fraca intensidade, o que geralmente propicia bom desenvolvimento da agricultura no Brasil. No slide 17, temos um resumo de custo de produção por hectare estimado, que apresenta aumento de 5,8% em relação à safra 18/19, devido principalmente à desvalorização do real frente ao dólar ao longo de 19. Por fim, em relação aos preços de venda da safra, temos uma atualização da nossa posição de hedge no slide 18. Aproveitando a recuperação de preços do algodão nas últimas semanas, avançamos em nossas vendas para 2020 e atualmente temos posição de 83% do algodão a ser faturado no próximo ano já vendido. Dada essa combinação de fatores, área plantada, produtividade, custos e preços, nossas expectativas em relação à safra 19/20 são positivas e estimamos manter um bom nível de rentabilidade para esse novo ano agrícola que se inicia. Obrigado e agora iremos abrir a call para perguntas e respostas. Obrigada. Agora abriremos a sessão de perguntas e respostas.
Para fazer perguntas, por favor, pressione *1. A senhora Fernanda Cunha, do Citibank, gostaria de fazer uma pergunta. Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas. A primeira é se você podia passar uma ideia do que seria um lucro bruto unitário no algodão para vocês acelerarem de novo a área de plantio nessa agricultura. E a segunda é que se num cenário agora de juros baixos a gente podia enxergar uma aceleração de venda de terras. Bom dia, Fernanda. Fernanda, eu vou começar respondendo a pergunta sobre venda de terras. Na verdade, esse cenário de juros baixos no Brasil é um cenário em que os investidores passarão a investir mais em produção, em negócios, em ativos, ao invés de investir no mercado financeiro. Então, o racional é o inverso, na verdade. O racional é você estar mais investido em ativos e com isso, porque tem um potencial de apreciação das terras ao longo dos próximos anos maior em função do juro baixo. O Ivo vai responder a primeira pergunta para você. Bom, Fernanda, sobre o lucro do algodão, eu te diria assim, a melhor estimativa que eu posso te passar seria tu trabalhares com o lucro bruto do algodão na faixa de mais ou menos de R$ 2.500 por hectare. Tá? Esse seria o número que a gente inclusive divulgou no Release, como sendo o nosso lucro bruto por hectare nos últimos 9 meses. Não vai ser muito diferente daqui para frente. O algodão até pode gerar mais lucro que esse, mas com a conjuntura de preço atual, trabalhar com R$ 2.500 por hectare, eu te diria assim que é um preço justo. Ok, obrigada. E se me permite só um follow-up na questão do hedge de algodão, você podia só comentar como é que vocês têm feito aí no quarto tri? Porque quando a gente olha o terceiro tri fechado, ainda estava muito aquém do que você já tinha regiado no ano passado. Se puder comentar, agradeço. Algodão. Percentual vendido. Bom, Fernanda, o que nós temos aqui? Os preços caíram muito no primeiro semestre, né? Depois começou a esquentar essa questão da trade war, né? Então a companhia ela parou de fazer venda de algodão futuro, porque não tínhamos mais, a margem estava baixa e a gente tinha uma expectativa que os preços não ficariam naquele patamar que chegou a 59 cents por libra-peso. Tá? Aguardamos um pouco mais e agora os preços chegaram a 68 cents por libra-peso para o ano que vem. Foi quando nós começamos a vender novamente o algodão. Os hedges para o ano, eles já estavam praticamente todos travados, né? A gente já estava muito mais dentro da faixa aí de 90% a 95% vendido. Então, dentro desse ano, a gente já sabia que o impacto era mínimo. Nós tínhamos algodão para ser vendido, entregue no primeiro semestre de 2020 e também o algodão da colheita do próximo ano que deveríamos avançar. Então, foi isso que nós fizemos agora nas últimas semanas, avançamos na venda desse algodão do ano que vem, que vai ser entregue ano que vem, e aí realmente aumentou um pouquinho, como aumentou os preços, a gente aumentou o percentual vendido. Basicamente foi isso que a gente fez. A gente também tem assim, eu diria assim, a expectativa que em fevereiro e março, quando for definida a nova área de plantio dos Estados Unidos e basicamente todo o hemisfério norte, a tendência é que os preços, a área reduza, porque nesse nível de preço é pouco atrativo para os Estados Unidos e própria Índia e China, porque só se eles não tivessem subsídio, eles estariam trabalhando com prejuízo. Então o Brasil, como tem alta produtividade, consegue manter um custo baixo, ele acaba tendo uma vantagem competitiva nesse caso. Então se nós continuamos tendo lucro nesses patamares, lá a gente sabe que eles não têm. Então deveria haver uma redução de área, consequentemente um aumento de preço. Essa é a nossa expectativa agora. Ok, obrigada, gente. Temos uma pergunta via webcast do Sr. Cláudio Manuel. Qual a perspectiva da empresa com os novos investimentos e projetos do governo para a malha ferroviária? Esses investimentos podem afetar positivamente a empresa?
Bom dia, Cláudio. Positivo. Os investimentos que deverão acontecer na malha ferroviária brasileira, especialmente a Ferrogrão, lá no meio do Mato Grosso, ela deverá impactar a região como um todo, né? O custo logístico do Mato Grosso vai reduzir de uma forma significativa com essa ferrovia e automaticamente as fazendas que nós temos na região do Mato Grosso, elas serão beneficiadas, nós teremos preços melhores nas commodities e também o ativo terra, a tendência é que se valoriza à medida que tem preço melhor na commodity, a fazenda gera mais caixa e isso se transforma em valorização imobiliária também. A maturação da logística no Brasil, mesmo nas outras regiões, região Nordeste, também aos poucos ela vai maturando e vai se tornando mais eficiente. E isso acaba gerando valor ao produtor. Temos mais uma pergunta via webcast do Sr. Marco. Gostaria de saber dos senhores o seguinte. Safra 19/20 está previsto plantio equivalente ao feito na safra 18/19, interrompendo incrementos em área de plantio ano a ano que vinha ocorrendo nos últimos anos. Qual o motivo? Marco, bom dia. A nossa estratégia é investir em áreas maduras, crescer via arrendamentos preferencialmente e crescer oportunisticamente. Então, felizmente, nós temos conseguido crescer. Agora, o crescimento nem sempre acontece todos os anos. Você um ano cresce 50 mil hectares, o outro ano você não precisa crescer, na verdade. É a fase de consolidação. Então essa é a nossa estratégia. Então, está de acordo com a nossa estratégia. Não temos necessidade de crescer todos os anos, nós temos necessidade de continuar crescendo a empresa, é isso nós estamos fazendo e vamos fazer, mas não temos necessidade de crescer todos os anos. A gente cresceu ano passado 50 mil hectares, um crescimento expressivo, e esse ano a decisão nossa foi manter a área plantada. Esse ajuste de 8 mil a menos, na verdade, é em função do não plantio do milho de segunda safra no Maranhão, eu diria assim, sem muita expressão, na verdade. Então, na prática, nós estamos mantendo a área plantada na safra 19/20 versus safra 18/19. A senhora Caterine Quisselar, do Banco do Brasil, gostaria de fazer uma pergunta. Bom dia, prezados. Parabéns aí pelos resultados. Aqui do meu lado, por gentileza, 2 perguntas. A primeira pergunta é em relação às estimativas aí para a próxima safra 19/20, né? Vocês comentaram no release que é previsto um aumento de 5,8% nos custos, né? E no release mesmo justificaram especialmente em função de câmbio. Eu gostaria de saber de vocês quais os demais componentes de custo que estão impactando nessa estimativa e se eles já consideram os impactos de insumo e também os impactos logísticos com a extinção do programa Convênio 100. Caterine, está tudo considerado já, né? Nessa estimativa de custo que a gente faz, a gente já considera todos os cenários da próxima safra. Então o nosso custo em dólar está se mantendo, na verdade, até caindo um pouquinho, praticamente 0 a 0, nosso custo em dólar, e o custo em reais está subindo 5,8, que é basicamente em função da variação cambial, né? Então, considerando que o câmbio que nós temos fixado até agora, ele está 9% superior ao câmbio do ano atual. O câmbio de 2020 versus o câmbio de 2019 está 9% acima do câmbio fixado. O câmbio a fixar ainda tem 1/3 a fixar. Esse aí do mercado hoje está muito melhor, na verdade. Então nós temos um crescimento da receita no câmbio, apesar dos preços em dólar estarem um pouco inferiores. Então a receita em reais também vai crescer, né? Então praticamente, fazendo a conta, o custo sobe 5,8, a receita deve subir alguma coisa parecida com isso também, né? Então, por isso que, como nós estamos considerando produtividades melhores, especialmente no algodão, na próxima safra, por isso que o cenário que nós desenhamos é um cenário de manutenção de margens em níveis patamares adequados e muito bons para a companhia na próxima safra, né? Talvez um comentário adicional, há alguns meses atrás, o cenário de preços de soja, de milho, eram cenários muito negativos, né? E isso se reverteu totalmente. Então hoje nós já passamos pelo fundo do poço em termos de preço de commodities, de grãos especialmente. Então isso nos coloca num cenário de preços de soja e de milho nos patamares mais interessantes, em dólar, e considerando que o câmbio no Brasil está mais fraco, também em reais. E isso nos garante manutenção de margem num patamar adequado no próximo ano.
Perfeito, maravilha. Até considerando esse cenário mais positivo para milho, né, a partir de segunda safra de vocês, eu queria saber, assim, a visão da companhia, se pretende aumentar aí para frente a exposição no grão, em milho, né, até considerando a demanda maior ao longo dos anos por biocombustíveis. Eu queria saber a visão da companhia em relação a essa demanda de milho, se ela segue um pouco mais consistente num novo patamar aí para frente. A demanda de milho no mundo ela é crescente e no Brasil ela está se fortalecendo, porque nós estamos tendo uma demanda adicional para etanol e nós estamos tendo uma demanda adicional para carnes também, porque o Brasil, como especialmente em função da China ter reduzido a produção de carne suína, ela está importando todas as carnes, está importando mais carne bovina, mais carne de frango, e nunca a demanda de milho no Brasil tinha crescido tanto quanto está crescendo agora. Nós estamos pulando agora desse ano para o ano que vem, do ano passado para o próximo ano, de 60 para 66 milhões de toneladas de consumo de milho no Brasil, né? Então nós temos um mercado doméstico se fortalecendo e temos um mercado de exportação também forte no caso do milho. Por isso que o milho hoje está num patamar interessante de preço, tanto em Chicago, num patamar aí de próximo de $4, pensando para a safra nova do ano que vem, e o preço em reais também, em função do câmbio, está um preço interessante. Então, por isso que nós o milho, a gente planta o máximo possível, porque o milho, para nós, o milho safra, eventualmente é conveniente, que nem esse ano, a gente vai plantar 3 mil hectares de milho safra lá no Piauí, porque tem um mercado do Nordeste muito bom e o preço está bom, nós vamos plantar milho safra. Normalmente, o milho safra não é economicamente viável, é o milho segunda safra. E o milho segunda safra a gente planta o máximo possível. Esse ano, infelizmente, atrasou a chuva no Maranhão e não vamos conseguir plantar toda a área que a gente plantou no ano passado. Mas o milho, como segunda safra, ele está sendo hoje uma cultura rentável, coisa que nos últimos anos era uma cultura que praticamente não gerava resultado. Ela apenas ajudava a pagar o custo fixo. Agora, felizmente, o milho passou a gerar resultado também. Excelente, maravilha, muito obrigada pelas respostas. Se vocês me permitem uma terceira pergunta, em relação ao endividamento aí com o cenário de juros baixos, se a companhia pretende mudar a estratégia de endividamento e se também vê oportunidade de investimento para frente. Bom, Caterine, nós temos um objetivo de trabalhar com essa relação de dívida e EBITDA sempre abaixo de 2, certo? E toda vez que ele está abaixo de 2, a gente tem um sinal verde para investir. A companhia está investindo esse ano 300 milhões de reais, e a projeção para o ano que vem é trabalhar também nessa faixa de 250 milhões de reais. Então, o baixo endividamento nos propicia o crescimento, e é o que nós temos feito. Então, eu diria assim, a política deve se manter com essa ideia, ou seja, trabalhar abaixo de 2 vezes a relação de dívida e EBITDA, e toda vez que estiver abaixo disso, a gente tem sinal verde para continuar crescendo. Certo. Algum racional aí para destinar esses investimentos? Talvez uma nova cultura? Ou vocês poderiam abrir aí para a gente um racional nesse sentido? Nós vamos continuar crescendo nos negócios que nós temos e nós estamos sempre muito focados em inovação, focados nas novas oportunidades. Então, o leque é bem amplo. Tá certo. Muito obrigada pelas respostas, obrigada e parabéns pelos resultados novamente. Obrigado. O senhor Lucas Ferreira, do JP Morgan, gostaria de fazer uma pergunta. Oi, pessoal, bom dia. Eu perdi o começo da resposta da primeira pergunta da Fernanda, então desculpa se ficar um pouco repetitivo, mas queria entender qual que é hoje o yield médio dos arrendamentos de vocês. Como é que esse yield se compara com a taxa de juros e se faz sentido continuar crescendo nos arrendamentos, como percentual do total. E a minha segunda pergunta também em terras, assim, a gente viu que vocês venderam essa porção no Maranhão hoje, mas com uma TIR bastante alta ainda em dólar. Né? Mas o que a gente vê é que o preço da terra, pelo menos o preço em dólar, continua relativamente baixo. Não sei se vocês concordam, mas como é que vocês estão olhando o yield da terra hoje? Yield, né? Considerando o cash flow da terra, o preço da terra no Brasil comparado com outras regiões do mundo. Vocês acham que ainda tem espaço para apreciação de preço de terra? Como é que vocês estão enxergando isso? Obrigado.
Lucas, bom dia. Sobre o yield dos arrendamentos, a gente olha assim o mercado brasileiro. O mercado brasileiro trabalha em sacas de soja por hectare, mas na prática, quando a gente converte isso para yield que o proprietário da terra recebe pela terra, ele acaba sendo muito similar aos demais países, né? Estados Unidos, antigamente, era 4% de yield, daí veio caindo a taxa de juros e aumentando a competitividade. Hoje o mercado trabalha mais na faixa de 3% de yield sobre o dia de arrendamento nos Estados Unidos, né? A gente olha a Argentina e a gente calcula aqui no Brasil, depende de qual o contrato que você tem, mas varia aí de 3% a 5%, vamos pensar assim, os yields de arrendamento no Brasil. No Brasil ainda a terra tem um valor muito menor, então é mais facilmente se consegue um yield um pouco superior do arrendamento, mas a tendência, e à medida que o juro cai, há uma tendência de reduzir esse yield do arrendamento, né? Então isso torna mais conveniente para o operador, como nós operadores, arrendar mais terras, né? A gente vai estar pagando um yield menor de arrendamento versus o yield que a gente sempre pagou, né? O segundo ponto sobre o preço das terras e a venda de terras, quando a gente olha os preços das terras também do Brasil, dentro do Brasil, da região do Cerrado versus a região sul, a região sudeste, compara isso com a Argentina, compara isso com os Estados Unidos, compara com a Europa, nem se fala que é um outro patamar, mas os principais produtores de grãos aí, Brasil, Argentina e Estados Unidos, a gente tem um preço de terra num patamar superior na Argentina, depende da região, de 15 a 20 mil dólares por hectare. Um preço de terra nos Estados Unidos também nesse patamar, de 15 a 30 mil dólares por hectare. As regiões boas dos Estados Unidos, as regiões mais sul, um preço um pouco menor. Mas esse patamar aí. Nós temos a região sul do Brasil, que também está nesse patamar de preço. O Rio Grande do Sul, Paraná, está nesse patamar de preço aí de 10, 15, 20 mil dólares por hectare. E nós temos a região do Cerrado brasileiro, que está num patamar de 5 mil dólares por hectare. E depende da região, mas aí de 4 a 6 mil dólares por hectare. Então nós temos uma região do Cerrado que é uma região ainda não madura em termos de valor imobiliário. E por que ela é não madura em termos de valor imobiliário? Porque ela é uma região que ainda tem uma disponibilidade ainda grande de terra para expansão, e é uma região que, em termos de logística, ela tem um custo logístico elevado. Então, a logística é um drive de valorização das terras, a escassez é outro driver importante, e a taxa de juro é um terceiro driver importante da valorização das terras. Então, a tua pergunta, na região onde nós estamos, nós visualizamos um alto potencial de apreciação das terras ao longo dos próximos anos, em função dessa conjuntura que eu mencionei. Adicional a isso, nós temos uma perspectiva da mudança na legislação, onde o estrangeiro poder comprar terras no Brasil. Isso também será um drive de equilíbrio ou dos preços das terras no Brasil com o mercado internacional. Então, o cenário de preço de terras, para nós, ele é positivo. Por isso que a nossa estratégia hoje é realizar ganhos imobiliários, é mostrar que nós temos um portfólio que tem valor. Agora, nós continuamos investidos em terras. E a nossa estratégia é essa, é continuar investidos em terra, que é um negócio que nos próximos anos ainda vai apreciar bastante. Muito obrigado. O senhor Vitor Saladiota, do Banco Credit Suisse, gostaria de fazer uma pergunta. Bom dia, Pavinato e Ivo. Eu tenho algumas perguntinhas aqui. A primeira delas sobre a venda da terra, né? Vocês anunciaram a venda com o seu leaseback. Eu queria só entender se vocês conseguem abrir um pouquinho para a gente detalhes de como é que é o prazo desse novo arrendamento, bem como o custo em sacas por hectare desse novo arrendamento. Vocês falaram também que 50% do valor vai ser recebido na escrituração. Se vocês têm algum prazo para poder fazer essa escrituração, também ajudaria. Um outro ponto é o seguinte, a gente viu atraso no plantio em algumas regiões e, consequentemente, a redução da área de milho safrinha. Eu queria entender se vocês veem algum tipo de impacto, possivelmente em yields também dessas regiões de segunda safra. Eu sei que é difícil, mas se a gente tivesse que ter um cheiro do quanto que vocês esperariam de plantio, talvez fugindo da janela ideal, também já seria um bom guidance.
terceiro ponto é o seguinte, achei o guidance da safra 19/20 muito bom em termos de produtividade. O que chamou um pouquinho a atenção foi a queda de produtividade de soja, que enfim, a gente reconhece que tem uma questão de baixa comparação bastante difícil. Ao mesmo tempo que quando a gente batia um papo com vocês, sempre teve aquela visão de talvez chegar aí num horizonte de 4, 5 anos, na produtividade de 70 sacas por hectare. A minha pergunta vai na direção de que existe algum risco para a gente não chegar nesses 70 sacas por hectare, dado, enfim, essa revisão de guidance que vocês fizeram aqui, ou vocês acreditam que isso também está alcançável? E uma última pergunta ainda, se vocês me permitem, é a respeito da taxação. Está tendo toda uma discussão do fim da Lei Candir, ao mesmo tempo que me parece que a agropecuária vai ser poupada. No Mato Grosso, uma discussão de uma eventual taxação do FETAB 3, caso o Estado não consiga formatar uma proposta para aderir à reforma da Previdência. Então, eu queria só pegar um update de vocês, como é que vocês estão vendo essa discussão de Lei Candir e talvez uma nova rodada de taxação no Mato Grosso? Seriam essas minhas perguntas. Obrigado. Oi, Vitor. Bom dia, é o Ivo. Então, vamos falar sobre a venda da terra. Bom, a venda da terra, isso foi estabelecido num contrato de 10 anos de arrendamento. E nós vamos pagar um yield, como o Pavinato comentou, né? Ele vai variar entre 3% e 5%, vamos trabalhar com 4%. Nós estamos falando aí, se a gente converter hoje, daria em torno de 12 e 13 sacos por hectare, fazendo esse cálculo simples. Tá? E não vai fugir muito disso que eu estou te falando, porque os 4% de yield, e aí vai dar um valor, acho que de aproximadamente uns 5 mil reais, aí tu divide por saco de soja, em torno de 65, vai dar em torno disso aí 12, 13 sacos por hectare, e é o que efetivamente a gente paga esse yield. Bom, sobre a taxação, esse assunto é bem polêmico, né? Tem muito rumor, pouco fato concreto, né? Logicamente a tributação sobre exportação tira a competitividade do Brasil, mas por outro lado o Brasil é fazedor de preço, né? Eu acho que quem vai aplaudir isso muito vai ser os Estados Unidos, principalmente os produtores americanos e os produtores argentinos, né, que são grandes produtores de soja. Vai ter um aumento natural de preço, talvez, não sei se compensa toda a perda, potencial perda que pode haver na produção brasileira, né, em função de redução de margens, mas com certeza esses países vão absorver esse ganho com aumento de preço, porque não vai ter mudança de legislação lá, né? A Argentina talvez entre no mesmo armadilha que o Brasil está entrando agora, porque ele taxa exportação. Ele já taxava no passado, agora estou falando em aumentar de novo a taxação. Na verdade, no fundo, quem ganha é o produtor americano, porque ele não vai ter esse problema e aumenta preço, porque o Brasil é fazedor de preço. Boa parte da produção mundial é brasileira, então eu acho que a gente só tem a perder com isso. Perde competitividade, mas quem ganha com isso é o produtor americano. Fica mais forte e pode aumentar ainda mais a área plantada em função disso. Victor, sobre a produtividade da soja, já são 2 safras que nós produzimos 62 sacos por hectare, e arredondando, e agora nós então anunciamos que a nossa meta é produzir 60 sacos por hectare, né? Na verdade, nós estamos plantando a soja para produzir 66. Mas, como sempre, no meio do caminho pode ter um evento climático que gera uma quebra em alguma fazenda, a gente então trabalha sempre com um orçamento, e que nós divulgamos é o nosso orçamento mais dentro de uma linha de tendência. Então, nós não estamos orçando com base no ano passado somente, nós estamos orçando com base numa linha de tendência, e por isso que a gente acaba sendo conservador nesse orçamento. Então nós plantamos para colher mais e estamos trabalhando e discutindo muito o que nós temos que fazer para chegar nos 70 sacas por hectare de média, que é a nossa meta estratégica de médio prazo. Como que está o plantio atualmente? Centro-Oeste atrasou um pouquinho o início do plantio, mas depois, durante o mês de outubro, rodou muito bem o plantio. Resumidamente, o Centro-Oeste, as lavouras estão excelentes. A gente, na verdade, começou a plantar um pouquinho mais tarde e terminou o plantio na data certa. Então, não atrasou o final do plantio. Então, esse plantio de outubro, na verdade, tem potencial maior do que o plantio de setembro. O ano passado, a gente começou produzindo menos no início, porque plantou muito cedo no passado, plantou em setembro, e acabou, então, as médias das primeiras lavouras do Mato Grosso foram médias inferiores do ano passado, e que depois, no final, acabou subindo. Então, de uma forma resumida para ti, pode dizer assim, o nosso potencial no campo hoje da região centro-oeste, ele está melhor do que o ano passado.
A região Nordeste, a chuva não normalizou ainda. Nós temos uma fazenda no Maranhão que plantou normal, já acabou o plantio também, a fazenda Planeste, e tem as outras duas do Maranhão, que acho que agora começou a previsão agora esse final de semana normalizar as chuvas. Então o Maranhão vai plantar um pouco mais tarde do que plantou o ano passado, teoricamente perde um pouquinho de potencial produtivo, mas não deixa de atingir o projeto. Então a nossa referência sempre é o projeto. E a Bahia também, a previsão é para chover bem agora ao longo das próximas 2 semanas, então nós deveremos plantar ao longo das próximas 2 semanas. A Bahia, a gente sabe que no ano, plantando dentro do mês de novembro é uma época boa para ter alto potencial produtivo, e as chuvas lá de janeiro, fevereiro e março são determinantes de potencial. A gente sabe que a Bahia é uma região que ela tem um alto potencial se chover bem no primeiro trimestre do ano que vem, janeiro, fevereiro e março, que é a fase reprodutiva da cultura. Agora, o plantar na primeira quinzena de novembro ou plantar na segunda quinzena de novembro não muda muito o potencial produtivo. Então, o cenário das lavouras é esse, né? Então, a expectativa nossa é ao menos repetir a safra passada. A nossa meta é 60, mas nós estamos trabalhando para produzir 65, 66. Perfeito, Pavinato. Ivo, obrigado e um bom feriado. Igualmente. O senhor Pedro Soares, do BTG Pactual, gostaria de fazer uma pergunta. Oi, bom dia, Pavinato, bom dia, Ivo. Eu tenho 2 perguntinhas rápidas aqui. Falando no algodão, como que vocês estão vendo os riscos para essa produtividade estimada, que melhora bastante, né? Imagino, quando eu falo riscos, tanto para cima como para baixo, eu imagino que, como você comentou, Pavinato, que já estejam contabilizando os riscos do El Niño, que devem ser fracos esse ano, mas se puderem abordar um pouco dessa melhora, se pode ser tão otimista, se pode ser ainda maior ou não. E uma segunda pergunta, sobre a venda de terra lá na Fazenda Parnaíba, não sei se vocês poderiam abrir o preço que a Deloitte tinha para essa fazenda por hectare. Olhando aqui nas nossas estimativas, o preço de venda pareceu bem acima da região, pareceu um preço bom, mas seria interessante também se vocês pudessem confirmar isso para a gente. Obrigado. Bom dia, Tiago. Vou começar pela última pergunta, que é mais rápida. É o Pedro. Pedro, desculpe. Pedro, desculpe. A gente não pode abrir o preço da Deloitte por fazenda, né? Sobre a produtividade de algodão, as últimas 2 safras anteriores, a 17 e a 18, nós produzimos em torno de 1.800 quilos de pluma por hectare. E a safra 19 agora, na verdade para nós foi uma decepção. Nós estávamos com uma lavoura no mesmo padrão. Tanto que nós divulgamos lá no segundo tri, que nós no primeiro tri, que nós ia repetir também essa produtividade mais alta nesse ano. E aí depois ali no mês de abril e maio acabou dando umas chuvas em excesso ali, dias consecutivos, né? Nem foi tanto volume quanto dias consecutivos com umidade, que gerou um apodrecimento muito grande do baixeiro das plantas e gerou essa perda de potencial e acabamos produzindo aí ali 2,4% abaixo do nosso projeto, mas ali quase 10% abaixo da safra anterior, né? Então para nós foi uma decepção essa produtividade de algodão na safra atual. Então nós estamos com um conceito e com uma compreensão de que o potencial de 1.800 quilos por hectare, ele é um normal nosso. De produzir abaixo disso foi um acidente. Então, por isso nós divulgamos essa produtividade agora de aproximadamente ali 1.800, quanto foi? 1.700 e poucos que 1.800, a média, em torno de 1.800 quilos por hectare, 800 e pouquinhos quilos por hectare, a média, o segundo safra no 331, a primeira safra no 858. Então, a gente divulgou essa produtividade como meta já para esse próximo ano, dentro de uma lógica que nós também, à medida que passam os anos, a gente está ajustando o mix de variedades, e agora está tendo variedades que mesmo que ela produza X arrobas por hectare, mas ela tem um rendimento de pluma um pouquinho melhor, então nós estamos crescendo na média do portfólio de variedades praticamente 1 ponto percentual o rendimento de pluma. E o que interessa para nós é pluma, na verdade. Então a expectativa, a nossa estratégia, a nossa expectativa é que esse número de 1.800 deve ser o nosso normal. Há um ano excepcional, dá para produzir mais.
A gente, o ano passado, produziu 1.800 e a gente teve fazenda que produziu pouco, na verdade. Tem uma fazenda que produziu pouco, que faltou chuva no final, produziu pouco. Então, no nosso mix de fazendas, sempre acontece ter uma fazenda que não vai bem por alguma razão, né? Então, nós estamos confiantes nesse número que nós divulgamos, que a tua pergunta, a gente pode produzir mais que isso? Pode, quer dizer, a confiança nossa, por isso que esse número, ele fica dentro de uma linha de tendência. Mas no caso do algodão, essa linha de tendência, ela é uma mudança de patamar em relação ao que era o passado. Então, a gente pode eventualmente produzir um pouquinho menos, mas pode produzir mais também do que nós divulgamos. Tá, joia. Muito claro, Pavinato. Obrigado, viu? Lembrando que para fazer perguntas basta digitar *1. A senhora Fernanda Cunha, do Citibank, gostaria de fazer uma pergunta. Oi, obrigada pelo follow-up. Foi uma perguntinha bem rápida. Será que vocês podiam passar uma ideia de se, para esse leasing agora que vocês vão fazer na Fazenda Parnaíba, só uma ideia se o TIR das operações agrícolas está dentro daquele guidance que vocês passavam em torno de 15% a 20%. Obrigada. Fernanda, realmente a TIR das áreas arrendadas, elas vão gerar em torno de 15% a 20%, porque é uma área que especificamente essa que a gente planta algodão também, então a TIR é alta. Nas áreas próprias, a gente tem trabalhado com TIR em torno de 7%, 8%, né, somente com a produção, né? Então não vai fugir muito desses números que a gente tem dado aí, tem informado o mercado como sendo o padrão, assim, de uma transação desse tipo. Tá bom, obrigada. O senhor Thiago Mello, do Bradesco BBI, gostaria de fazer uma pergunta. Bom dia, muito obrigado pela pergunta. Uma pergunta rápida que eu queria tirar com relação à gripe suína. A gente entende que boa parte do consumo de soja chinês é voltado para a ração animal, então essa queda de rebanho tem estado nas nossas contas aqui para a SLC. A gente queria saber se vocês têm alguma perspectiva própria de recuperação e como vocês têm visto isso impactar as operações de vocês. Obrigado. Bom dia, Thiago. Bom, obrigado pela pergunta. Já vou oportunidade de nós falar um pouquinho mais sobre a demanda de soja e de milho, né? A febre suína africana lá na China, ela provocou uma redução expressiva do plantel. Tem vários números aí, de 30%, 40%, 50% do plantel reprodutivo de suínos lá. E o que chama atenção, ontem nós estávamos estudando os números atualizados, o que chama atenção é que no final o consumo de soja da China, ele reduziu apenas 6 milhões de toneladas. Reduziu de 106 para 100 milhões no consumo ao longo do ano que encerrou agora. E todas as evidências, quem esteve na China, e nós estivemos na China lá no mês de agosto, agora os colegas estiveram lá, o meu colega, o nosso diretor de vendas, o Laudo, está na China agora, nessa semana, e as informações que nós recebemos de lá é de que esse nível de consumo de demanda chegou no nível mais baixo e que a partir de agora já começa uma fase de recuperação lenta, né? E então, aquilo que eu falei antes, há 3, 4 meses atrás, nós estávamos muito preocupados que a demanda de soja poderia cair muito e o preço vir para um patamar muito inferior ao preço que está hoje. Felizmente, o estrago da febre suína ele é grande em termos de plantel de suínos, mas o estrago no consumo de soja, não. O estrago no consumo de soja, o mundo consumiu 343 milhões de toneladas na safra 18-19, na safra 19-20 agora a previsão é de que o mundo vai consumir 352 milhões de toneladas. Quer dizer, felizmente para nós, mas a produção mundial na safra 19-20 vai cair. Ela vai cair, a segundo uso, ela cai para 336 milhões de toneladas. Tem a Agroconsulta estima em 341, quer dizer, mas resumindo, nós temos uma safra que está no campo hoje, que os americanos estão colhendo e nós estamos plantando, em que a produção de soja no mundo, ela será menor do que o consumo. Nós vamos ter uma redução de estoques no mundo de
de 13 milhões de toneladas. E essa redução de estoques, você sabe o que acontece com preços, né? Então, e para nós o que interessa é mundo, não é só China, né? Então a China está consumindo um pouco menos, mas o Brasil está consumindo mais porque está exportando mais carne, a Europa consome mais porque exporta mais carne, os Estados Unidos consomem mais porque exporta mais carne, e assim o mundo se equilibra. Por isso que a conclusão que nós chegamos hoje de que aquele cenário de preço de commodity, preço de soja, vou falar em soja, preço de soja num patamar inferior, felizmente ele passou muito rápido. Nós tínhamos um cenário há 6 meses atrás que nós íamos enfrentar um ano de preços baixos, felizmente nós enfrentamos 6 meses de preços baixos, somente. E o preço voltou para 9,5 dólares, 9,20, o spot está um pouquinho mais baixo, mas o futuro, que é o que interessa para nós, está 9,40, está em torno de 9,40 hoje, dólar por bushel. E num cenário em que nós tínhamos uma relação estoque-demanda a nível mundial, e na safra 17 e 18 era 24%, na safra 18 e 19 era 29%. O mundo estava estocado de soja. O cenário para a safra 19 e 20 é voltar para 24% de relação estoque-demanda. Então a gente está num cenário de preço de soja já num patamar do nível anterior, aí de 9,5, 10 dólares por bushel, e não no patamar que nós estávamos visualizando há 6 meses atrás, que ia ser de 8, 8,5 dólares por bushel. Então a quebra de safra nos Estados Unidos foi determinante. Os Estados Unidos, à medida que eles tinham um potencial de produzir 110, 115 milhões de toneladas e estão produzindo 96 somente, ele foi determinante para ter essa redução de estoque a nível mundial e automaticamente colocando... E aí, num cenário de recuperação da China, eu tenho uma continuidade no crescimento do consumo. A estimativa para a safra 2021 é que o consumo vai ser 364. Então a produção ela tem que voltar para os seus 360 para não reduzir estoque, né? Então, de certa forma, o preço da soja, nós estamos num cenário novo agora, de um patamar dos 10 dólares, e não no patamar de 8,5, como nós tínhamos um cenário de 6 meses atrás. Por isso que a crise de preço da soja passou muito rápido. E a mesma coisa para o milho. A soja e o milho eles andam juntos, e o cenário do milho é muito similar. Na verdade, o milho teve 2 anos de redução de estoques. Esse ano teve uma redução está tendo uma redução esse ano de 28 milhões de toneladas de estoque, em função dessa menor produção dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ainda estão colhendo, e eu acredito que vai ter ajuste para baixo na produção americana. E o consumo de milho continua crescendo de uma forma expressiva todos os anos, né? Consumimos 1 bilhão 112 na safra passada. A safra atual nós vamos consumir no mundo 1 bilhão 128, e a safra 2021 já vai para 159. Então tem uma demanda crescente. Então a soja e o milho sempre disputam área, por isso que um patamar de milho de 4 dólares por bushel em Chicago, e o milho disputa a área com a soja, nos Estados Unidos especialmente, ele oferece condições para que a soja se mantenha num patamar acima de 9. Se nós tivéssemos um milho de 3,5, a soja pode vir abaixo de 9. Então a tua pergunta é oportuna para nós traçar esse cenário de grãos. A nossa visão do cenário de grãos é um cenário novo, um cenário onde nós temos patamares de preços já adequados, que garante nível de rentabilidade no patamar que a gente teve nos últimos anos. Tá ótimo, muito obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. A teleconferência de resultados da SLC Agrícola está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.